Determinado a limpar seu nome, Túlio vai atrás do fotógrafo pilantra que foi pago para destruí-lo e propõe um acordo arriscado, capaz de virar o jogo. Enquanto isso, um grande evento movimenta o hospital e reúne aliados e inimigos no mesmo lugar. Dr. Lauro surpreende ao se colocar ao lado de Túlio, apostando na verdade. Ao lado de Estela, Celso começa a entrar em pânico ao perceber que algo está prestes a acontecer. E, diante de todos, Túlio interrompe o evento. Segura a baronesa pelo braço e anuncia que chegou a hora de revelar o que ela tanto tentou esconder. Que verdade Túlio está prestes a expor diante de todos? A farsa de Sandra e Celso finalmente será desmascarada no hospital? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que Túlio irá fazer com a falsa baronesa diante de todos. A praça da cidade está tomada por bandeiras, palanques improvisados e uma multidão curiosa que acompanha mais um evento promovido pela prefeitura. Túlio avança lentamente, com passos calculados e o olhar carregado de desconfiança. Ele observa tudo ao redor, mas não se deixa enganar pelo clima alegre. Seu semblante é tenso, os olhos atentos, como se estivesse esperando o menor deslize para agir. É aqui, eu sinto isso. Ele está aqui em algum lugar, murmura, quase sem mover os lábios, enquanto varre a praça com o olhar. Algumas pessoas o reconhecem e cochicham entre si. Uma senhora aponta discretamente. Um homem balança a cabeça em reprovação. Túlio percebe, mas ignora. Aqueles julgamentos silenciosos já não o ferem como antes. O que realmente importa está logo à frente. A equipe de imprensa ocupa uma área privilegiada da praça. Repórteres anotam discursos que ninguém escuta de verdade. Cinegrafistas ajustam equipamentos. Mas são os fotógrafos que chamam a atenção de Túlio. Vários deles disparam flashes sem parar, disputando ângulos, sorrisos forçados e escândalos em potencial. O ex-médico diminui ainda mais o passo, observando cada rosto com cuidado. Seus olhos se estreitam, o maxilar se contrai. Vamos! Aparece logo, seu desgraçado resmunga, em tom baixo, carregado de rancor. Ele finge desinteresse. Passa por um grupo de apoiadores do prefeito, tudo para não chamar atenção. Por dentro, a tensão cresce. Cada fotógrafo que não é o certo aumenta sua impaciência. Covarde. Se esconde no meio da multidão porque sabe o estrago que fez pensa, com raiva contida. Até que, entre um clique e outro, Túlio finalmente reconhece aquele rosto. O sorriso cínico, o jeito relaxado de segurar a câmera. O homem que transformou sua vida em um inferno estampado nas manchetes. Do outro lado, o fotógrafo pilantra também percebe o olhar fixo sobre ele. Por um segundo, sua expressão muda. O sarcasmo surge rápido, como um mecanismo de defesa. Ah, não. Fala sério. Logo esse cara de novo? Ironiza, revirando os olhos, enquanto finge ajustar a lente da câmera. Ele cochicha algo com outro fotógrafo, aponta discretamente para Túlio e solta um riso debochado, claramente tentando minimizar a situação. Mas o nervosismo denuncia seu incômodo. Sem perder tempo, começa a se afastar, misturando-se à multidão. Túlio percebe o movimento e reage imediatamente. Não, você não vai fugir dessa vez, murmura, decidido. O fotógrafo acelera o passo. Túlio também. Em segundos, a caminhada vira corrida. Pessoas se assustam, esbarram neles, reclamam. Ei, olha por onde anda! Grita alguém. O fotógrafo empurra um homem, derruba uma bandeira, passa por trás do palanque. Túlio segue firme, ignorando tudo ao redor. Ele quase perde o pilantra de vista, mas o vê virar bruscamente à esquerda. O erro fatal. O fotógrafo entra em um beco estreito, acreditando que conseguiria despistar o ex-médico. Quando percebe que não há saída, seu sorriso desaparece. Túlio surge na entrada do beco, bloqueando qualquer tentativa de fuga. O silêncio pesa entre os dois. O fotógrafo tenta recuperar a pose, ergue as mãos em falso sinal de paz e abre um sorriso dissimulado.
Oh, calma aí, doutorzinho. Muita calma nessa hora, diz, com um tom debochado. Vai me atacar agora pra quê? Isso não muda nada. O estrago já tá feito. Túlio avança um passo. O olhar dele é duro, carregado de mágoa e indignação. Você beijou a baronesa. A cidade inteira viu. A foto rodou, virou verdade. Aceita que dói menos, continua o fotógrafo, tentando manter o controle da situação. Túlio não responde. Apenas se aproxima lentamente. Cada passo faz o fotógrafo engolir seco. A confiança começa a ruir. Ei, olha, o bom senso tenta novamente. Violência não combina com a sua imagem, né? Já tá queimado demais. Quando Túlio chega bem perto, o fotógrafo se prepara para o pior. Fecha os olhos por um segundo, esperando um soco. Mas o que acontece o deixa completamente desnorteado. Túlio se ajoelha. O impacto da cena é imediato. O fotógrafo arregala os olhos, incrédulo. Por favor. A voz de Túlio sai baixa, trêmula, carregada de dor. Vai a público. Desmente aquela foto. Diz que foi tudo armação da baronesa. Eu imploro. O fotógrafo dá uma risada curta, nervosa, misturada com desprezo. Nossa, eu juro que isso está sendo pior do que se você tivesse me quebrado, a cara diz, balançando a cabeça. Que cena patética, que humilhação. Túlio mantém o olhar firme, mesmo de joelhos. Eu não me importo com isso. Não me importo com nada disso, confessa. Eu só quero meu emprego de volta e a mulher que eu amo. Se eu tiver que passar por cima do meu orgulho, eu passo. O fotógrafo cruza os braços, observando-o com frieza. Olha para você, todo destruído, achando que eu vou sentir pena debocha. Você acha mesmo que eu vou voltar atrás só porque você está implorando? Ele se inclina levemente. Fala com desprezo calculado. Escuta aqui, médico. A única coisa que me move é dinheiro. E eu ganhei muito bem para te transformar no inimigo público número 1. Meu trabalho já foi feito completa, com um sorriso maldoso. E agora, se você me dá licença, tenho coisa melhor para fazer. Fui pago para conseguir uma foto bem comprometedora do prefeito. O fotógrafo passa ao lado de Túlio, pronto para ir embora, como se aquela humilhação não significasse nada. Mas Túlio se levanta rapidamente e segura o braço dele com força. Então é isso? Diz com a voz firme. Isso quer dizer que você tem um preço, que até a sua verdade tem um valor. O fotógrafo se vira, encara Túlio e solta uma gargalhada sarcástica. Tá tentando comprar minha honestidade? Provoca. Que ironia, doutor. Túlio sustenta o olhar, decidido. Se for isso que eu preciso fazer, então sim, eu pago para você contar a verdade. O fotógrafo encara Túlio por alguns segundos em silêncio. O sarcasmo que antes dominava seu rosto dá lugar a uma expressão calculista. Ele analisa o rapaz dos pés à cabeça, como quem avalia uma mercadoria antes de fechar negócio. O beco, antes apenas um refúgio improvisado, agora se transforma em um verdadeiro campo de negociação. Com um meio sorriso torto, o pilantra cruza os braços e solta uma risada debochada. E você realmente acha que pode pagar pelo que está pedindo? Provoca, inclinando levemente a cabeça. Minha confissão não sai barata, muito menos para alguém que anda tão mal falado quanto você. Túlio não recua, respira fundo, sustenta o olhar e responde com firmeza, ainda que a tensão seja visível em seus olhos. Eu sou médico, ou pelo menos era. Ganho bem, sempre ganhei. O fotógrafo arqueia uma sobrancelha, interessado. O tom muda, o sarcasmo agora vem misturado com curiosidade. Médico, é? Diz, fingindo pensar. Engraçado, pelo que andam dizendo, você não anda em posição de bancar grandes luxos. Ele dá um passo à frente, invasivo, testando os limites. Então vamos fazer assim. Se você acha que pode pagar, me mostra. Quero ver o que tem a oferecer. Túlio engole seco. Por um instante hesita. Sua mão vai lentamente até a carteira. Ao abri-la, seus olhos se perdem nas notas ali guardadas.
Não são apenas cédulas, são sonhos, planos, um futuro inteiro que ele construiu com esforço e esperança. A mente de Túlio se enche de lembranças. Ele imagina uma casa simples, mas acolhedora. Estela sorrindo, escolhendo cortinas, as noites planejando uma vida juntos, tudo aquilo agora cabe na palma da mão. Esse dinheiro era para nossa casa, para nossa vida juntos, pensa, com o coração apertado. Mas sem ela, nada disso faz sentido. O fotógrafo observa cada gesto, atento a cada reação. Ele percebe o conflito interno de Túlio e se diverte com isso. Um sorriso cruel surge em seus lábios. Tá difícil desapegar, doutor, ironiza. Quem diria, o bonzinho do hospital tendo que escolher entre amor e dinheiro. Túlio fecha os olhos por um breve segundo. Quando os abre, a decisão está tomada. Sem dizer uma palavra, ele tira todo o dinheiro da carteira e estende na direção do fotógrafo. Está tudo aí, cada centavo. O fotógrafo arregala levemente os olhos, surpreso com a quantidade. Ele pega o dinheiro sem pressa, começa a contar nota por nota, com uma calma irritante. Faz questão de conferir tudo, como se estivesse saboreando aquele momento. 1, 2, 3, murmura, enquanto sorri de canto. Túlio observa em silêncio, o semblante sério, mas por dentro sente o peso da renúncia. Cada nota contada é como um pedaço do seu passado sendo arrancado. Depois de terminar a contagem, o fotógrafo guarda o dinheiro no bolso e estende a mão, satisfeito. Sabe de uma coisa? Diz, com um sorriso vitorioso. Isso aqui vai servir. Acordo fechado. Túlio aperta a mão dele, sentindo um misto de alívio e repulsa. Então você vai contar a verdade? Questiona, direto. O fotógrafo inclina a cabeça, ainda mantendo o tom dissimulado. Calma, doutor. Não seja ansioso. Negócio é negócio, mas eu preciso entender os termos. Ele se afasta um pouco e pergunta: como você imagina que isso vai acontecer? Quer que eu faça outra reportagem? Uma retratação emocionante no jornal? Túlio balança a cabeça negativamente. Não, ainda não. O fotógrafo franze a testa, desconfiado. Então qual é o plano? Porque eu não costumo trabalhar no escuro. Túlio se aproxima. Fala em tom baixo, firme, como quem revela algo estratégico. Antes de qualquer coisa, tem uma pessoa que precisa descobrir a verdade antes de todo mundo. Uma pessoa só. E quem seria esse sortudo? Pergunta o fotógrafo, irônico. Alguém que pode me devolver o que tiraram de mim. Minha profissão, minha dignidade. O fotógrafo observa Túlio por alguns segundos, tentando decifrá-lo. Depois solta um riso curto. Você é mesmo diferente dos outros, comenta. A maioria só pensa em limpar o próprio nome. Você quer preparar o terreno. Eu preciso voltar a ser médico, afirma Túlio, com convicção. Sem isso, nada mais faz sentido. O fotógrafo faz um gesto afirmativo com a cabeça, pensativo. Interessante, muito interessante. Ele sorri, com aquele ar de quem sempre tem vantagem. Tudo bem, doutor. Vou jogar do seu jeito. Mas não se esqueça, agora estamos ligados. Túlio sustenta o olhar. Sério, eu não esqueço. Só espero que você também não esqueça do que combinamos. O fotógrafo se afasta, dando as costas, mas lança um último comentário carregado de sarcasmo. Relaxa. Quando eu entro num acordo, eu cumpro, desde que o pagamento esteja garantido. Túlio observa o homem ir embora, consciente de que acabou de fazer um pacto perigoso. Ele respira fundo, encara o vazio do beco e murmura para si mesmo que esse sacrifício vale a pena, porque agora não tem mais volta. Algumas horas se passam. Dr. Lauro caminha de um lado para o outro na sala administrativa, claramente inquieto com o evento que acontecerá no hospital, no qual será apresentado um novo médico no lugar de Túlio. Ele passa a mão pelos cabelos, suspira fundo e encara uma pilha de papéis sobre a mesa. Justo agora, isso tinha que acontecer, resmunga para si mesmo,
coçando a cabeça, visivelmente preocupado. Lauro se aproxima da janela, observa o pátio interno do hospital e balança a cabeça, inconformado. O médico substituto desistiu em cima da hora, comenta em voz alta, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. E, sinceramente, não é nem um pouco fácil encontrar alguém qualificado para ocupar o lugar de um rapaz como o Dr. Túlio. Ele suspira, o peso da decisão passada claramente voltando à tona. Talvez eu tenha sido duro demais, murmura, com um misto de culpa e frustração. É nesse instante que uma voz masculina, firme e familiar, ecoa logo atrás dele, pegando-o completamente de surpresa. O que faz de mim um bom médico, Dr. Lauro, é que eu amo ajudar as pessoas, assim como o senhor sempre me ensinou. Lauro se vira bruscamente. Seus olhos se arregalam ao reconhecer quem está ali. Túlio surge à sua frente com um sorriso contido, mas carregado de emoção. Túlio! Exclama incrédulo. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você sabe muito bem que... Antes que ele consiga completar a frase, Túlio levanta a mão, pedindo calma, e fala com serenidade. Eu sei, Lauro. Eu sei de tudo o que aconteceu. Mas antes de qualquer julgamento, tem alguém que eu preciso que você conheça. É muito importante. Lauro franze a testa, desconfiado. Ele olha para Túlio de cima a baixo, como se tentasse entender o que está por trás daquela visita inesperada. Você sabe que colocou minha posição em risco aparecendo assim, comenta sério, mas... Ele suspira. Pode falar. Não aqui, responde Túlio. Você pode vir comigo? Há um breve silêncio. Lauro hesita, mas algo no olhar de Túlio, uma mistura de determinação e verdade, o faz confiar. Tudo bem, diz, por fim. Mas espero que você saiba exatamente o que está fazendo. Os dois caminham pelos corredores do hospital. Alguns funcionários reconhecem Túlio e cochicham. Uma enfermeira para por um instante, surpresa. Outra desvia o olhar constrangida. Túlio percebe tudo, mas mantém a postura firme. Eles seguem até os fundos do hospital, uma área mais isolada, onde quase ninguém circula naquele momento. Ao chegarem lá, Lauro para de repente ao ver um homem encostado na parede, segurando uma câmera fotográfica. Seu semblante muda imediatamente. Quem é esse sujeito? Questiona, desconfiado. E por que você me trouxe para conhecê-lo? Túlio não responde de imediato. Apenas faz um leve sinal com a cabeça na direção do fotógrafo. O gesto é claro, é a deixa. O fotógrafo respira fundo, ajeita a câmera no ombro e assume uma postura menos arrogante do que de costume, embora ainda carregue um certo ar dissimulado. Dr. Lauro, começa, com um tom calculado. Eu sou o fotógrafo responsável pela foto que saiu no jornal, aquela que destruiu a carreira do Dr. Túlio. Lauro cruza os braços, tenso. Isso eu já sei, rebate, mas não entendo o que isso tem a ver comigo agora. O fotógrafo engole seco e continua. Acontece que aquela foto não mostra o que realmente aconteceu. Lauro franze ainda mais a testa. Como assim não mostra? Questiona, incrédulo. A imagem é clara. Túlio beijando a baronesa. O fotógrafo balança a cabeça negativamente. Eles realmente se beijaram, admite, mas não da forma como todo mundo acredita. Túlio observa atentamente cada palavra, o coração acelerado. Foi a baronesa quem puxou o Dr. Túlio. A força revela o fotógrafo. Tudo foi armado. Eu fui instruído a fotografar exatamente naquele instante, para criar a versão que vocês conhecem. Lauro dá um passo para trás, visivelmente impactado. Você está dizendo que... Começa, ainda tentando processar. Túlio se adianta e completa com a voz firme, mas emocionada. Que eu não fiz nada do que me acusaram. Que eu fui vítima de uma armação suja e que não mereço ter sido afastado do hospital por isso. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos. Lauro passa a mão pelo rosto, claramente abalado. Minha nossa, murmura. Então, eu cometi uma injustiça terrível. Ele encara Túlio com um misto de culpa e alívio.
Que bom que você veio até mim, diz, finalmente abrindo um sorriso sincero. Você vai poder voltar para a sua função. Não imagina o quanto estava difícil encontrar alguém à sua altura. Túlio sorri, aliviado, mas logo o sorriso perde força. Seus ombros caem levemente. Fico feliz em ouvir isso, de verdade, diz. Mas ainda tem uma coisa que me preocupa. O quê? Pergunta Lauro. Eu não faço ideia de como limpar meu nome publicamente, principalmente para a Estela. Lauro observa o jovem médico em silêncio por um instante. Então, leva a mão ao bolso do jaleco e retira o convite do grande evento de apresentação do novo médico do hospital. Ele encara o papel, pensativo, até que seus olhos brilham com uma ideia repentina. Eu acho que tive uma ideia, diz, com um leve sorriso estratégico surgindo no rosto. Túlio ergue o olhar, atento. Algo grande está prestes a acontecer. Depois de alguns dias de expectativa e tensão nos corredores do hospital, finalmente chega o momento do tão aguardado evento de revelação do novo médico da instituição. A área da frente do prédio está completamente transformada. Balões em tons de azul e branco enfeitam a entrada. Faixas comemorativas cruzam o espaço e um pequeno palanque foi montado estrategicamente no centro, de frente para os funcionários, convidados e doadores. O clima é de festa, mas também de curiosidade. Entre cochichos, sorrisos forçados e olhares atravessados, os funcionários se espalham pelo local. Estela está entre eles, vestida com um uniforme de enfermeira, mantendo uma postura séria ao lado de Celso. Ela observa tudo com atenção, claramente desconfortável, sentindo um aperto estranho no peito sem saber explicar o motivo. Celso, por sua vez, mantém um sorriso calculado, daqueles que escondem mais do que revelam, lançando olhares rápidos ao redor, como quem tenta prever possíveis surpresas. Entre os convidados de maior destaque estão os grandes doadores da instituição. A baronesa Deschamps surge com sua postura altiva, elegante, distribuindo sorrisos falsamente gentis, enquanto segura firme o braço do marido, Ernesto Dias. Ele, visivelmente incomodado, percebe os olhares atravessados, risadinhas abafadas e cochichos venenosos que circulam ao seu redor desde que sua humilhação pública se tornou assunto da cidade. Ernesto tenta manter a pose, mas o maxilar travado denuncia o constrangimento. É nesse clima carregado que o Dr. Lauro sobe ao palanque. Ele ajusta o microfone, pigarreia levemente e observa o público antes de falar, com a expressão de quem sabe exatamente o impacto do que está prestes a anunciar. Bom dia a todos. Quero agradecer, de coração, a presença de cada um aqui. Este é um momento muito importante para o nosso hospital, um evento que simboliza compromisso, ética e responsabilidade com a vida. O público responde com aplausos educados, alguns mais animados, outros apenas por obrigação. Lauro espera o som cessar e continua, com um olhar firme, quase desafiador. Como todos sabem, tivemos mudanças recentes em nossa equipe médica. Mudanças que geraram comentários, dúvidas e até julgamentos precipitados. Mas este hospital sempre prezou pela verdade e pela competência. Estela franze a testa, sentindo um frio na espinha. Celso cruza os braços, atento demais. A baronesa mantém o sorriso, mas seus olhos demonstram inquietação. Lauro respira fundo antes do anúncio final. Sendo assim, sem mais delongas, eu quero convidar ao palco o novo médico desta instituição, alguém cuja dedicação e vocação falam mais alto do que qualquer boato. Com vocês, o Dr. Túlio. Por um segundo, o silêncio é absoluto. O público parece não entender o que acabou de ouvir. Alguns piscam, outros se entreolham, buscando confirmação. Estela empalidece. Celso arregala os olhos, incrédulo. A baronesa perde o controle da expressão por um breve instante. Ernesto solta um riso nervoso, sem saber se aquilo é uma piada de mau gosto.
Então Túlio surge da porta principal do hospital, vestindo jaleco, postura ereta e um sorriso sereno no rosto. Ele caminha com passos firmes até o palanque, ignorando os murmúrios que rapidamente se transformam em vaias abertas. Parte do público reage com indignação. É um absurdo! Esse homem não devia estar aqui. Que vergonha! As vaias ecoam pelo espaço. Estela leva a mão ao peito, dividida entre a surpresa e uma emoção antiga que tenta reprimir. Celso se inclina levemente para ela, num tom venenoso e dissimulado. Não acredito que tiveram coragem de fazer isso. Esse hospital enlouqueceu de vez. A baronesa aperta a bolsa com força, os dedos trêmulos. Ernesto observa tudo, desconfiado, percebendo que algo ali não está saindo conforme o roteiro que imaginava. No palanque, Túlio mantém o sorriso, espera pacientemente até que o barulho diminua. Quando finalmente consegue falar, sua voz sai firme, segura. Eu entendo perfeitamente a reação de vocês. Sei que, nos últimos dias, muitas coisas foram ditas ao meu respeito. Coisas graves, acusações pesadas. Ele faz uma pausa estratégica, olhando diretamente para o público, depois para Estela, que sustenta o olhar, visivelmente abalada. Mas eu estou aqui hoje porque a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E eu não fugi, não me escondi, porque quem não deve, não teme. As vaias diminuem, dando lugar a cochichos curiosos. Celso engole seco. A baronesa sente o coração acelerar. Eu não vim aqui para pedir aplausos. Vim para esclarecer tudo. E, para isso, preciso chamar ao palco uma pessoa fundamental para essa história. Alguém que participou diretamente do que foi divulgado nos jornais. Túlio se vira levemente e faz um gesto discreto com a mão. Nesse instante, o fotógrafo pilantra sobe ao palanque, câmera pendurada no pescoço. O efeito é imediato. A baronesa arregala os olhos, o rosto perde a cor, e por pouco ela não dá um passo para trás. Ernesto franze o senho, desconfiado, percebendo o nervosismo da esposa. Estela prende a respiração. Celso fecha a expressão, sentindo que algo está prestes a desmoronar. O silêncio que se instala é pesado, carregado de expectativa. O jogo virou e a verdade está prestes a vir à tona. O silêncio que toma conta do evento é quase ensurdecedor. Todos os olhares estão fixos no fotógrafo, agora exposto diante de médicos, funcionários, doadores e da imprensa local. A baronesa de Champs permanece imóvel, o corpo rígido, tentando manter a postura, mas seus olhos denunciam o pânico crescente. Ernesto, ao lado dela, alterna o olhar entre a esposa e o palanque, sentindo que algo muito maior do que imaginava está prestes a explodir. O fotógrafo ajeita a câmera no ombro, respira fundo e decide ir até o fim. Sua voz ecoa pelo microfone, carregada de nervosismo, mas também de um certo alívio. Eu sou o fotógrafo responsável pela foto que foi parar no jornal. Fui eu quem registrou aquela imagem de Túlio com a baronesa, mas aquela foto não conta a verdade. Um burburinho imediato toma conta do público. Cochichos se espalham. Alguns funcionários se entreolham, incrédulos. Estela sente as pernas fraquejarem, mas se mantém firme. Eu fui pago e também chantageado para publicar aquela foto. O objetivo era destruir a reputação desse jovem médico e tirá-lo do caminho. A baronesa se mexe inquieta, pronta para reagir. Mas antes que consiga dizer qualquer coisa, Estela dá um passo à frente, tomada pela confusão e pela dor acumulada. Mas todos nós vimos a foto. Estava ali, escancarada. Túlio parecia estar beijando a baronesa. Como isso não seria verdade? A voz de Estela sai trêmula, misturando incredulidade e esperança. Túlio a encara com ternura, respirando fundo antes de responder. O silêncio retorna. Aquela foto foi tirada fora de contexto. Eu nunca beijei a baronesa por vontade própria. Fui chamado ao quarto dela sob o pretexto de uma consulta médica.
Enquanto eu a examinava, ela me puxou de surpresa e me beijou à força. O choque é geral. Alguns levam a mão à boca, outros balançam a cabeça em negação. Celso engole seco. A baronesa aperta os lábios, visivelmente desestabilizada. O fotógrafo, percebendo a brecha, completa rapidamente, sem dar espaço para interrupções. Era exatamente esse o plano. Ela exigiu que eu fotografasse o momento exato do beijo, do ângulo perfeito, para fazer parecer que o rapaz tinha tomado a iniciativa. Tudo foi calculado para arruinar a imagem dele. A tensão explode de vez. O rosto da baronesa se contorce de ódio. O sangue de Sandra ferve. Sem conseguir se conter, ela avança um passo e começa a gritar, completamente fora de si. Isso é mentira! Seu ingrato! Eu não forcei você a nada. Você só precisava ter ficado de boca fechada agora. Se tivesse feito isso, Celso já estaria casado com essa enfermeirinha inútil. O impacto das palavras é imediato. Um silêncio pesado cai como uma bomba. Estela arregala os olhos. O público reage com murmúrios escandalizados. Lauro fecha os olhos por um instante, sabendo que ali está a prova definitiva. Túlio sorri de canto, um sorriso contido, mas carregado de justiça. Ele dá um passo à frente e fala com firmeza. E está aí a confissão que faltava. Eu não traí ninguém. Não abusei da confiança de ninguém. A verdadeira farsante sempre foi a baronesa. E agora, finalmente, todos podem ver isso. Estela se vira lentamente para Celso. O olhar dela não é mais de amor, mas de profunda decepção. A voz sai baixa, porém cortante. Então foi você, Celso. Foi você quem permitiu tudo isso? Quem deixou essa mentira crescer? Celso sente o chão sumir sob seus pés. Ele tenta manter a pose, mas gagueja, suando frio. Não foi bem assim. Eu não pedi que ela fizesse isso por mim. Estela o encara, firme, sem se deixar enganar. Mas você sabia. E mesmo assim não contou a verdade. Você foi cúmplice. Me deixou acreditar que Túlio era um monstro. E eu achei que você me amava. Desesperado, Celso tenta se aproximar, a voz embargada, teatral. Eu amo você, Estela. Sempre amei. Fiz tudo isso por amor. Mas Estela dá um passo para trás, os olhos marejados, porém decididos. Sem hesitar, ela levanta a mão e desfere um tapa forte no rosto de Celso. O som ecoa pelo pátio, arrancando reações chocadas do público. Se me amasse de verdade, não teria destruído a minha vida, não teria me feito sofrer tanto. Amor não machuca, não manipula, não mente. Amor cuida. Celso fica paralisado. A baronesa, derrotada, percebe que perdeu o controle de tudo. Túlio observa Estela com emoção contida, sabendo que naquele momento não apenas seu nome foi limpo, mas um amor verdadeiro começa a renascer diante de todos. O clima ainda está carregado quando, sem conseguir conter a emoção, Estela rompe a multidão. O rosto molhado de lágrimas já não carrega mais culpa ou dúvida, mas alívio e amor. Ela corre em direção ao palanque, ignorando os cochichos, os olhares curiosos e o caos que começa a se formar ao redor. Sem pensar duas vezes, ela se lança nos braços de Túlio e o beija com intensidade, arrancando um suspiro coletivo do público. O beijo é longo, verdadeiro, quase libertador. Ao se afastar, ela o envolve em um abraço apertado, como se tivesse medo de soltá-lo novamente. Túlio corresponde, visivelmente emocionado, fechando os olhos por alguns segundos. Enquanto isso, o humor da multidão muda completamente de direção. As vaias que antes recaíam sobre Túlio agora se voltam com força total para os verdadeiros vilões. A baronesa, Celso e Ernesto passam a ser o alvo da revolta popular. Alguém atira um pedaço de pão, outro lança um copo vazio. Logo, frutas e restos de comida começam a voar. Sandra, tomada pelo ódio e pela humilhação, perde qualquer resquício de classe. O rosto vermelho, os cabelos desalinhados,
Ela grita, tentando se impor acima do barulho. Seus ignorantes, seus miseráveis, vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou uma baronesa. Eu doei fortunas para esse hospital. Mas a tentativa de intimidação só aumenta a fúria coletiva. As vaias ficam mais altas. Os gritos se misturam. Celso tenta se esconder atrás da irmã, mas acaba empurrado. Ernesto, completamente desnorteado, aproveita a confusão para tentar salvar a própria honra. Pelo menos agora vocês sabem que eu não fui corno. Isso tudo foi uma armação. A frase mal termina e uma gargalhada geral ecoa. Do meio do público, alguém responde sem piedade. Pelo contrário, agora ficou claro que você é ainda mais corno, porque quem deu o beijo foi a sua mulher, e não o médico. O bigodudo explode de raiva, completamente fora de controle. Quem foi que falou isso? Aparece, seu covarde. Eu vou te pegar. Mas ele não pega ninguém. Pelo contrário, é empurrado de um lado para o outro, tropeça, quase cai, sendo escorraçado junto com Sandra e Celso para fora do evento. A baronesa, suja, descabelada e humilhada, cai sentada na rua. Por alguns segundos, encara todos com ódio puro nos olhos. Mesmo caída, ela tenta manter a pose, a voz carregada de ameaça. Isso não acabou. Vocês vão se arrepender. Eu sou uma Deschamps. O prefeito me deu a chave da cidade. Esse hospital tem os dias contados. Ninguém a leva a sério. As vaias abafam suas palavras. Celso evita olhar para Estela. Ernesto xinga no vazio. Os três são finalmente expulsos, derrotados, desmascarados e humilhados diante de todos. Com o silêncio aos poucos retornando, Estela se afasta um pouco de Túlio, ainda segurando as mãos dele. O olhar dela agora é sincero, vulnerável. A voz treme. Me perdoa por ter duvidado de você. Ela respira fundo, engolindo o choro. Me perdoa por ter acreditado em mentiras, por quase jogar fora o amor mais bonito que eu já vivi. As lágrimas finalmente caem, mas há paz nelas. Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim quando tudo parecia perdido. Túlio sorri com doçura, visivelmente emocionado. Ele leva a mão ao rosto dela, acariciando com cuidado. Eu jamais desistiria de você, Estela. A voz dele sai firme, carregada de amor. O nosso amor sempre valeu a luta, mesmo quando doeu. Estela ri entre lágrimas, tocada, admirada. Você é um herói, sabia? Ela o encara profundamente. Não só por ter me livrado do Celso, mas por ter acreditado na gente até o fim. Antes que ele responda, uma salva de palmas começa tímida, mas logo cresce, se espalha e toma conta de todo o espaço. Médicos, enfermeiros, funcionários, doadores e populares aplaudem de pé. Lauro sorri orgulhoso. O hospital vibra. Entre aplausos, emoção e justiça feita, Túlio e Estela se abraçam novamente, celebrando não apenas a vitória da verdade, mas o triunfo de um amor que resistiu à mentira, à dor e à traição. O quarto simples da hospedagem parece pequeno demais para conter a angústia de Túlio. O jovem médico anda de um lado para o outro, inquieto, passando as mãos pelo cabelo, respirando fundo, como se tentasse expulsar do peito o peso da injustiça que o sufoca. Cada passo ecoa no silêncio do ambiente, quebrado apenas pelo ranger do assoalho e pelo som abafado da cidade do lado de fora. Ele para diante da janela, observa o movimento da rua, mas sua mente está longe dali. A imagem de Estela, decepcionada, fria, evitando seu olhar, insiste em voltar como uma ferida aberta. Túlio fecha os olhos por um instante, tentando se recompor, mas falha. Está tudo acabado, murmura, com a voz carregada de desespero. Se isso continuar assim, Estela nunca mais vai querer olhar na minha cara, nunca mais vai acreditar em mim. Ele se afasta da janela e volta a andar, agora com mais pressa, como se fugisse dos próprios pensamentos. Eu fui ingênuo, continua, falando sozinho, com um misto de revolta e culpa.
Caí direitinho naquela armadilha. Um beijo rápido, uma foto bem tirada e pronto. Minha palavra não vale mais nada. Túlio passa a mão no rosto, exausto, e solta um riso nervoso carregado de ironia. Claro, quem acreditaria em mim? Um médico certinho envolvido com uma baronesa misteriosa? Parece até piada. Ele se aproxima da cama e, num gesto impaciente, pega o jornal amassado que havia jogado ali horas antes. Por um segundo, hesita. Seus dedos tremem levemente. Encara a capa sem coragem de abrir por completo, como se aquele papel tivesse o poder de machucá-lo de novo. Não, resmunga. Já vi isso vezes demais hoje. Mas algo o faz mudar de ideia. Talvez o desespero, talvez a necessidade de entender melhor o inimigo. Túlio abre o jornal e seus olhos recaem diretamente sobre a fotografia. Ele e a falsa baronesa, congelados no instante exato do beijo armado. A legenda sensacionalista parece zombar dele. O jovem engole em seco, fecha os punhos e fala com amargura. É isso que querem que o mundo veja. Um homem apaixonado, rendido, sem caráter. Ele inclina a cabeça, observa os detalhes da imagem, analisa o enquadramento, o sorriso dissimulado da baronesa, a forma como ela parece confortável demais naquela cena. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Diz, agora mais atento, desconfiado. Nada ali foi por acaso. Nem o beijo, nem o fotógrafo, nem o momento. Túlio se senta na beirada da cama, o jornal ainda aberto sobre as pernas. O desespero começa a dar lugar a algo novo, um pensamento mais calculado, um olhar mais frio. Celso, murmura com desprezo. Eu sinto que tem dedo seu nisso. Ele fecha o jornal devagar, como se encerrasse um capítulo da própria dor. Fica alguns segundos em silêncio absoluto, encarando o nada. De repente, um sorriso quase imperceptível surge no canto de sua boca. Não é alegria, é estratégia. Talvez eu esteja lutando errado. Reflete em voz baixa. Quanto mais eu nego, mais pareço culpado. Quanto mais me defendo, mais eles ganham. Ele se levanta de um salto, energizado por aquela nova linha de raciocínio, e volta a caminhar pelo quarto, agora com passos mais firmes. Se aquela mulher queria que eu parecesse apaixonado, continua, com um tom irônico. Se o plano dela era me transformar no amante perfeito aos olhos de todos, então talvez esteja na hora de dar exatamente o que ela espera. Túlio para no meio do quarto e encara o próprio reflexo no espelho rachado da parede. Seus olhos estão determinados, mas carregam um brilho perigoso. Vou fingir, vou sorrir, vou concordar, diz, com frieza calculada. Vou entrar no jogo dela, como se estivesse completamente enfeitiçado. Ele se aproxima mais do espelho, quase desafiando a própria imagem. Porque a melhor forma de desmascarar uma mentira, completa, com convicção, é deixar o mentiroso falar demais. Túlio respira fundo, pega o casaco e o veste com calma, como quem já tomou uma decisão irreversível. Se a baronesa quis me ver apaixonado, finaliza, em tom firme, então é isso que ela vai ter. Vou nadar a favor da maré. E é assim que vou provar minha inocência. Ele apaga a luz do quarto e sai, deixando para trás o jornal sobre a cama, símbolo de uma mentira que está prestes a ruir. Algumas horas depois, a falsa baronesa caminha pela sala ampla de sua casa sem qualquer disfarce. Sandra veste roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto livre de maquiagem. Ela anda de um lado para o outro com um copo na mão, claramente irritada, ainda remoendo os acontecimentos do dia e o escândalo estampado no jornal. Celso pode negar, mas está radiante com essa notícia, murmura, com sarcasmo. Agora a enfermeirinha será só dele. Ela se aproxima da janela, observa a rua com atenção, como se estivesse sempre esperando algo ou alguém. De repente, o som da campainha ecoa pela casa.
acompanhado de uma voz masculina jovem e educada, que faz Sandra congelar no lugar. Baronesa? Está em casa? O copo quase escapa de sua mão. Sandra franze a testa, reconhecendo imediatamente o timbre daquela voz. Um sorriso lento, carregado de malícia e curiosidade, surge em seus lábios. Eu conheço muito bem essa voz, comenta, irônica. Mas o que será que ele veio fazer aqui? Sem qualquer pressa, ela caminha até o quarto. Cada movimento é calculado. Sandra abre o guarda-roupa e começa a montar sua personagem com precisão cirúrgica. O vestido elegante, as joias exageradas, a maquiagem carregada, o perfume forte. Por fim, coloca a peruca com cuidado, ajeita o sotaque no espelho e se encara por alguns segundos. Vamos ver que joguinho você resolveu jogar agora, doutorzinho, murmura para si mesma com um sorriso dissimulado. Já completamente transformada, a baronesa caminha até a porta e a abre lentamente. Do outro lado está Túlio. O jovem médico parece desconfortável, inseguro, com os ombros levemente curvados. Ao vê-la, ele abaixa o olhar, como se estivesse tomado por vergonha. Será que eu posso entrar? Pergunta, com a voz baixa. Acho que a gente precisa conversar, baronesa. Sandra o observa de cima a baixo, avaliando cada gesto, cada respiração. Seus olhos brilham com desconfiança, mas ela disfarça com um sorriso elegante. Claro, responde, fingindo naturalidade. Não vejo por que não. Ela se afasta e dá passagem. Túlio entra com passos cautelosos, como se estivesse pisando em terreno minado. Os dois se sentam no sofá, mantendo uma distância calculada entre eles. O silêncio que se instala é pesado, constrangedor, quase sufocante. Sandra cruza as pernas lentamente, observando-o pelo canto do olho. Túlio coça a garganta, claramente nervoso, e tenta iniciar a conversa. Eu fiquei olhando aquela foto no jornal, começa, hesitante. E não consegui parar de pensar nisso, no que aconteceu, no que a senhora fez. Antes que ele continue, a baronesa ergue a mão, interrompendo-o com um gesto teatral. Escute, meu rapaz, diz, com um leve tom de deboche. Eu sou uma mulher na flor da idade. Tenho vontades, desejos, impulsos. Ainda mais quando estou diante de um homem jovem, bonito e tão interessante quanto você. Ela se inclina levemente para a frente, provocadora. E eu não sou do tipo que reprime o que sente. Túlio engole em seco. Por dentro, seu coração dispara, mas ele mantém a postura ensaiada. Discretamente, se aproxima alguns centímetros no sofá, como quem se deixa levar. Eu sei, responde, num tom mais baixo. E foi exatamente por isso que eu vim aqui. Sandra arqueia a sobrancelha, surpresa ou fingindo estar. Ah, é? Provoca. Então você andou pensando no nosso beijo? Ela sorri de canto, observando atentamente a reação dele. Em que sentido, exatamente? Túlio respira fundo, finge hesitar, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Para ser sincero, diz, aproximando-se ainda mais. Eu nem sei como explicar. Só sei que aquele momento não saiu da minha cabeça desde que aconteceu. Sandra sente o jogo virar a seu favor. Seus olhos brilham com triunfo. Ela se inclina um pouco mais, reduzindo a distância entre eles. Então aquelas imagens no jornal provoca não eram só aparência? Agora bem próximo dela, Túlio conclui, medindo cada palavra. Talvez elas sejam mais verdadeiras do que eu mesmo quis admitir no começo. É possível que eu tenha gostado do que tivemos. A falsa baronesa sente o sangue ferver. Seu sorriso se alarga, faminto. Veio aqui porque quer mais daquilo, não é? Pergunta, com voz baixa e carregada de intenção. Com o olhar predador, ela se aproxima lentamente do rosto de Túlio. Ele permanece imóvel, chocado por dentro, mantendo a farsa com dificuldade.
Quando os lábios dos dois estão a poucos centímetros de se tocar, a campainha toca novamente, cortando o clima de forma abrupta. Sandra se afasta, irritada. Ora, mas quem é agora? Reclama, bufando. Ela se levanta, ajeita o vestido e segue em direção à porta. Túlio observa, sentindo o medo percorrer seu corpo. Em um sussurro desesperado, ele pergunta: "E agora? O que eu faço?" Engole em seco. Se for o Ernesto, ele me mata. Sandra encara Túlio por alguns segundos, avaliando o nervosismo estampado no rosto do rapaz. Em vez de se preocupar, ela solta uma gargalhada curta, debochada, claramente se divertindo com a situação. "Relaxa, queridinho", diz, com desdém. Se fosse Ernesto, ele já teria entrado nessa casa como se fosse o dono do mundo. Não bateria na porta, não anunciaria a chegada. Ela se aproxima de Túlio e fala mais baixo, quase como uma cúmplice venenosa. Quem toca a campainha, aqui, não é ameaça imediata. Aponta então para o corredor dos fundos. Se esconda lá atrás e fique quietinho, não estrague a surpresa. Ainda hesitante, mas dominado pelo medo, Túlio obedece sem discutir. Caminha apressado até o quarto dos fundos, fecha a porta com cuidado e encosta as costas nela, respirando fundo. O coração bate acelerado, como se quisesse saltar do peito. "No que foi que eu me meti?", murmura para si mesmo, tentando manter o controle. Do outro lado da casa, ele ouve passos, vozes abafadas, risadas contidas. O tom é íntimo demais para ser casual. A curiosidade começa a corroer sua cautela. Alguns minutos se passam e Túlio já não consegue mais ficar parado. Lentamente, ele se aproxima da porta e abre uma pequena fresta, espiando com extremo cuidado. Quando seus olhos finalmente alcançam a sala, o choque é imediato. "Não", sussurra, sentindo o estômago revirar. Não pode ser. Ali, diante dele, está Celso, à vontade, sorridente, sentado de frente para a falsa baronesa como se estivesse em território conhecido. Os dois conversam com naturalidade excessiva, trocam olhares cúmplices, gargalhadas baixas. Nada naquela cena lembra um encontro casual. "Celso", Túlio murmura, incrédulo. "O que você faz aqui? E desde quando essa intimidade toda?" Ele observa melhor. Sandra serve uma bebida para o visitante sem cerimônia. Celso aceita, relaxado, como alguém que frequenta aquela casa com frequência. A ficha começa a cair, e com força. Então é isso, pensa, sentindo um misto de raiva e confirmação. Eu não estava errado. Nada naquela história foi coincidência. Túlio fecha os olhos por um instante, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Me fingir de apaixonado realmente abriu uma porta? Reflete. Agora eu só preciso entender até onde vai essa ligação. E por que ela se prestaria a destruir meu relacionamento por ele? Ele se inclina um pouco mais para ouvir melhor, tomando cuidado para não fazer ruído algum. A conversa começa a ficar mais clara e mais cruel. Celso fala com segurança, quase vangloriando-se da própria vitória. Depois daquele escândalo no jornal, Stella finalmente caiu na real. Desistiu daquela fantasia com o Túlio e voltou para mim, onde sempre deveria estar. Sandra reage com um sorriso satisfeito, carregado de ironia. Eu avisei que funcionaria. Diz, com sarcasmo. Mulheres odeiam escândalos. Ainda mais quando envolvem reputação. Celso ri, pois funcionou melhor do que eu imaginava. O casamento já está marcado. Falta só acertar os últimos detalhes. Túlio sente como se tivesse levado um soco no estômago. Suas pernas vacilam, mas ele se mantém firme, forçando-se a continuar ouvindo. E quero que você seja a madrinha, completa Celso, num tom triunfante. Afinal, sem você, nada disso teria sido possível.
Sandra ergue o copo, satisfeita. É uma honra, querido irmão. Responde, sem qualquer pudor. Fazer esse rapaz cair foi até divertido. As palavras ecoam como lâminas no peito de Túlio. O mundo parece girar. Ele se afasta da porta, cambaleante, e acaba se sentando no chão do quarto, apoiando a cabeça contra a parede. Não, murmura em choque. Isso não pode estar acontecendo. Ele leva a mão ao rosto, os olhos marejados, mas cheios de fúria. Celso não pode se casar com Estela. Não desse jeito, não com essa mentira. Respira fundo, tentando recuperar o controle. Eu preciso provar a verdade. Preciso mostrar quem eles realmente são, custe o que custar. A cena corta para os dias seguintes. Túlio segue com o plano, se aproximando cada vez mais da falsa baronesa. Ele finge interesse, paciência, encantamento. Sandra, por sua vez, se mostra cautelosa, desconfiada, sempre mantendo uma camada de ironia e controle. Você anda calado demais, doutorzinho. Provoca ela em uma das visitas. Tá escondendo alguma coisa? Só estou aprendendo a observar, responde ele, dissimulado. Apesar das tentativas, Sandra não entrega nada concreto. É fria quando precisa, ardilosa quando convém. Uma verdadeira muralha. Enquanto isso, o tempo corre contra Túlio. O casamento se aproxima. A pressão aumenta. A sensação de derrota começa a rondar. Se eu não fizer nada logo, pensa ele, angustiado, vou perder Estela para sempre. E assim, cercado de mentiras, jogando um jogo perigoso e cada vez mais arriscado, Túlio percebe que está chegando ao limite e que a próxima jogada precisará ser definitiva. Às vésperas do casamento que ameaça sepultar de vez sua felicidade, Túlio passa a noite andando de um lado para o outro no quarto da hospedagem, o olhar inquieto, a mente acelerada. O desespero dá lugar a algo novo. Foco. De repente, ele para, encara o próprio reflexo no espelho e deixa escapar um meio sorriso carregado de decisão. Ali nasce uma ideia que pode mudar tudo. Já sei. É assim que ela vai falar. E é assim que eu vou impedir esse casamento. Sem perder tempo, Túlio pega o casaco e sai às pressas, quase atropelando quem passa pela rua. Ele entra no primeiro bar que encontra aberto, um lugar escuro, com cheiro forte de bebida e olhares curiosos. Aproxima-se do balcão com firmeza, mesmo com o coração disparado. Me vê a bebida mais forte que tiver, uma garrafa inteira. O dono do bar o analisa de cima a baixo, desconfiado. Um rapaz jovem, aparência de bom moço, pedindo algo que nem homens calejados costumam aguentar. O homem arqueia a sobrancelha, tenta alertar, mas Túlio sustenta o olhar. Tem certeza disso, doutor? Isso não é para qualquer um. Hoje eu preciso que seja. Convencido ou intrigado, o comerciante entrega uma garrafa de uísque. Túlio paga sem discutir o preço e sai dali com passos largos, como quem carrega uma arma invisível. Minutos depois, ele entra em uma loja de música, o ambiente silencioso contrastando com a tempestade que existe dentro dele. Boa noite. Vocês vendem algum equipamento que grave conversas sem chamar atenção? O atendente estranha a pergunta. Olha em volta, fala mais baixo, explicando que há um gravador portátil, discreto, usado por radialistas e jornalistas, mas que o valor é alto. Túlio nem hesita. Abre a carteira. Espalha todo o dinheiro sobre o balcão. Não importa o preço. Eu levo. O vendedor, ainda curioso, não resiste à pergunta quando entrega o aparelho. Desculpa a indiscrição, mas o que alguém faz com um gravador desses e uma garrafa de uísque? Túlio segura os dois objetos, sorri de canto, um sorriso carregado de dor e esperança. Eu vou salvar o meu casamento. A noite avança, e já na casa da baronesa, o cenário é outro. Velas espalhadas, luz baixa, clima cuidadosamente calculado. Túlio recebe Sandra com gentileza exagerada, quase teatral. Ela estranha,
mas disfarça com um sorriso malicioso. Ora, ora, foi você quem preparou tudo isso para mim. Que surpresa agradável. Achei que merecíamos uma noite especial. Um brinde, talvez? Ele entrega o copo. Sandra observa, desconfiada por um segundo, mas logo vira a bebida de uma vez só, como se quisesse mostrar domínio. Túlio finge beber, mas joga o líquido fora, mantendo a mente fria enquanto ela começa a perder o controle. Nossa, isso desce queimando. Você tem bom gosto. Eu sempre gostei de coisas intensas. O tempo passa, dose após dose. Sandra fala demais, ri alto, perde o cuidado com as palavras. Túlio, atento, dissimulado, conduz a conversa com perguntas aparentemente inocentes, esperando o momento certo. Quando percebe que ela já está no limite, ele lança a isca. Posso te perguntar uma coisa? Aquele dia, por que o Celso estava aqui? Sandra ri, um riso torto, quase debochado. A máscara começa a rachar. Você ainda não entendeu, rapaz. Eu não sou quem você pensa. Nunca fui. O coração de Túlio acelera, mas ele mantém a postura. Então quem você é de verdade? A baronesa ajeita a peruca, que escorrega um pouco, revelando fios loiros. O sotaque falha. A personagem começa a cair. No começo, foi só um plano, um beijo para enganar a enfermeirinha, ajudar meu irmão a voltar para ela. Ela se aproxima demais, a voz pastosa, mas confesso que acabei gostando de você. Por dentro, Túlio vibra. Ele desliga o gravador com cuidado, certo de que conseguiu a prova que precisava. Tenta se afastar, mas Sandra avança, o empurra na cama, os olhos carregados de intenção. Calma, estamos indo rápido demais. Ela não responde. O peso do corpo cai sobre ele, até que, de repente, Sandra apaga completamente e começa a roncar. Túlio respira aliviado, quase sem acreditar. Que alívio! Essa mulher é completamente louca. Com cuidado, ele se levanta, pega o gravador e foge dali sem olhar para trás. O dia amanhece. Os sinos da igreja parecem anunciar não apenas um casamento, mas um confronto inevitável. Tudo está prestes a mudar. O grande dia finalmente chega. A igreja está lotada, decorada com flores brancas e olhares curiosos. Há um clima de expectativa no ar, mas também uma sensação incômoda, quase invisível, como se algo estivesse fora do lugar. No altar, Celso já se encontra em posição, vestindo o terno impecável e exibindo um sorriso ensaiado daqueles que não chegam aos olhos. Ao seu lado, a madrinha chama a atenção, não pela elegância, mas pelo desconforto evidente. A baronesa usa óculos escuros dentro da igreja, mantém a mão pressionada contra a têmpora e respira fundo, claramente lutando contra a ressaca da noite anterior. Celso percebe o estado da madrinha e se inclina levemente, num misto de ironia e preocupação disfarçada. Está tudo bem, madrinha. Parece abatida. A baronesa força um sorriso torto, ajeita os óculos e responde com sarcasmo contido. É só o calor e certas noites mal dormidas. Nada que importe agora. Apesar do tom despreocupado, seus dedos tremem levemente, denunciando um nervosismo que vai além da dor de cabeça. Ela olha ao redor da igreja, inquieta, como se temesse que algo ou alguém surgisse a qualquer momento. Pouco depois, a marcha nupcial começa a tocar. Todos os convidados se levantam e se viram para a entrada da igreja. O murmúrio geral se transforma em silêncio reverente quando Estela surge, vestida de noiva. O vestido é deslumbrante, arrancando suspiros sinceros, mas o brilho do tecido contrasta com o olhar inseguro da noiva. Ela caminha lentamente, sustentando um sorriso educado, enquanto por dentro o coração parece em guerra consigo mesmo. Cada passo até o altar pesa mais do que deveria. Estela evita encarar os convidados por muito tempo, como se procurasse alguém específico. Quando finalmente chega diante de Celso,
troca com ele um sorriso breve, contido, quase protocolar. Ele segura suas mãos com firmeza excessiva, como quem tenta reafirmar posse. A cerimônia começa. O padre fala sobre amor, compromisso e união, enquanto Celso se mostra cada vez mais impaciente, ansioso para chegar ao momento decisivo. A baronesa abaixa a cabeça em alguns instantes, pressionando ainda mais a mão contra a testa, o incômodo agora misturado a um pressentimento ruim. Chega a pergunta dirigida a Celso. Ele não hesita, responde rápido demais, como se temesse perder a coragem. Eu aceito. O sorriso que surge em seu rosto é confiante, quase triunfante. Então o padre se volta para Estela. O tempo parece desacelerar. A pergunta ecoa pela igreja, pesada, definitiva. Estela trava. O silêncio se alonga por segundos que parecem minutos. Ela percorre o ambiente com o olhar, buscando desesperadamente um rosto conhecido, Túlio. Mas ele não está ali. O vazio no banco onde ela esperava vê-lo faz seu peito apertar. Ela respira fundo, engole em seco, tentando convencer a si mesma. Talvez seja isso. Talvez o amor também seja escolha, não sentimento. Com a voz levemente trêmula, ela responde: Eu aceito. Celso aperta suas mãos com força, satisfeito. A baronesa solta um suspiro contido, como quem acredita ter escapado de um perigo. O padre então se volta para os convidados solene. Se alguém aqui presente é contra este matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio toma conta da igreja. Alguns convidados trocam olhares curiosos, outros já sorriem, certos de que nada mais interromperá a cerimônia. O padre começa a se preparar para concluir o casamento, até que uma voz firme, jovem e carregada de emoção rompe o ambiente. Eu sou contra esse casamento. O choque é imediato, murmúrios se espalham. Todos se viram em direção à entrada da igreja, onde Túlio surge, decidido, o olhar fixo no altar. Porque Celso é um farsante, e essa baronesa também. A baronesa leva a mão à cabeça com força, o rosto pálido. Não se sabe se é a ressaca, o pânico ou a certeza de que tudo está prestes a desmoronar. Celso arregala os olhos, tentando manter a compostura, mas a mandíbula travada o denuncia. Estela encara Túlio, o coração disparado, dividida entre o medo e uma esperança que ela jurava ter enterrado. O casamento para. O destino de todos muda naquele instante. O silêncio que se instala na igreja após a acusação de Túlio é sufocante. Os convidados se entreolham, confusos, enquanto cochichos começam a se espalhar pelos bancos. Estela permanece imóvel diante do altar, o buquê tremendo levemente em suas mãos. Seus olhos vão de Túlio a Celso, como se buscassem desesperadamente entender o que está acontecendo. Tomada pela confusão e pela dor, ela finalmente rompe o silêncio, a voz carregada de incredulidade. Túlio, o que você quer dizer com isso? Por que está fazendo isso justamente no meu casamento? Celso sente o chão fugir sob seus pés, mas reage rápido, assumindo um tom teatral, tentando parecer vítima da situação. Ele força uma risada curta, carregada de desprezo. Está vendo só, Estela? Esse rapaz não aceita a realidade. Invade a igreja, faz esse escândalo todo só para chamar atenção. É despeito. Ele não se conforma que você escolheu a mim. Alguns convidados assentem discretamente, ainda incertos. A baronesa permanece rígida, respirando fundo, como se tentasse se recompor. Túlio, porém, não se deixa abalar. Ele ignora completamente Celso e fixa o olhar em Estela, com firmeza e emoção contida. O padre disse que eu poderia me calar para sempre, mas se tem uma coisa que eu jamais farei, é calar o amor que eu sinto por você, Estela. Eu tentei te dizer que aquelas fotos no jornal eram uma armação. Você não quis acreditar, e eu entendo. Mas agora eu posso provar. A igreja volta a silenciar.
Estela franze a testa, confusa, mas visivelmente tocada pela convicção do ex-amor. Provar? Como você poderia provar isso agora? Sem responder de imediato, Túlio começa a caminhar lentamente em direção ao altar. Cada passo seu ecoa no ambiente, aumentando a tensão. Ele leva a mão ao bolso do paletó e, com um gesto firme, aperta um botão. De repente, a voz da baronesa ecoa pelos alto-falantes improvisados, completamente diferente da impostação elegante que ela costuma usar. No começo, eu só lhe beijei para enganar a enfermeirinha e ajudar o meu irmão a voltar para ela. Mas até que eu gosto de você, rapaz. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Estela leva a mão à boca, chocada. Murmúrios indignados se espalham. A baronesa regala os olhos, em pânico, enquanto Celso perde o controle e avança um passo à frente furioso. Isso é um absurdo! Não está ouvindo? Ela está fora de si nessa gravação. Isso não prova absolutamente nada. Túlio sorri de canto, um sorriso irônico, calculado. Ele se aproxima ainda mais da baronesa, que começa a recuar instintivamente. É verdade, ela tomou umas a mais. E talvez, só talvez, essa gravação não fosse suficiente para convencer todo mundo. Celso relaxa por um segundo, achando que escapou. Mas o alívio dura pouco. Mas e quanto a isso aqui? Num movimento rápido e certeiro, Túlio arranca a peruca morena da cabeça da baronesa. O objeto cai no chão da igreja como uma prova irrefutável. Um coro de espanto toma conta do ambiente. A cabeleira loira de Sandra fica exposta, junto com sua expressão de puro desespero. Seu insolente. Como você ousa me desmascarar desse jeito? Ela tenta recuperar a peruca, mas já é tarde demais. Todos os olhares agora estão cravados nela. Estela se vira lentamente para Celso, o rosto tomado por uma mistura de dor, raiva e decepção profunda. Então é isso? Você foi capaz de esconder a sua própria irmã, depois de tudo o que ela fez, e ainda pediu que ela destruísse a reputação do Túlio só para me prender a você? Celso começa a gaguejar, suando frio, sem saber para onde olhar. Estela, você não entende. Eu só estava tentando fazer o melhor para nós. Antes que ele consiga terminar, Túlio o interrompe com deboche, apontando para a entrada da igreja. Vai ter que explicar isso melhor, para eles. Porque eu fiz questão de chamar quem realmente precisava ouvir essa história. As portas da igreja se abrem de uma vez. O som pesado das botas ecoa pelo corredor central. Policiais entram em formação, avançando diretamente em direção a Celso e Sandra. O caos se instala. Convidados se levantam assustados. Alguns aplaudem, outros observam em choque. Celso tenta recuar, mas é segurado pelos agentes. A baronesa passa do deboche ao desespero em segundos, sendo algemada enquanto se debate. Isso não vai ficar assim? Você me paga, seu desgraçado. Eu não vou deixar isso barato. Arrastados para fora da igreja, os dois vilões desaparecem sob vaias e olhares de reprovação. Estela permanece parada no altar, respirando com dificuldade, enquanto Túlio a observa, em silêncio, esperando sua reação. O casamento é interrompido, as mentiras vêm abaixo, e o destino dos corações envolvidos jamais será o mesmo. Alguns minutos se passam após a saída tumultuada de Celso e Sandra, agora já a caminho da cela onde pagarão por tudo o que fizeram. A igreja, antes tomada por murmúrios e choque, mergulha em um silêncio quase solene. Os convidados permanecem sentados, sem saber exatamente como reagir, trocando olhares incertos, cochichando em tom baixo, como se temessem quebrar o clima pesado que paira no ar. No altar, Estela está sozinha. O véu ainda cobre parte de seu rosto, o buquê pesa em suas mãos trêmulas. A imagem da noiva abandonada, agora não por falta de amor, mas por excesso de verdades reveladas, corta o coração de quem observa. Aos poucos,
Lágrimas silenciosas começam a escorrer por seu rosto, manchando a maquiagem e denunciando o turbilhão de emoções que ela tentou conter até ali. Túlio observa de longe. Ele respira fundo, visivelmente nervoso. O médico passa a mão pelos cabelos, hesita por um instante, sentindo o peso do momento. Não há mais vilões, não há mais máscaras, apenas a verdade crua entre os dois. Decidido, ele caminha pelo corredor central da igreja, cada passo ecoando como uma promessa. Alguns convidados percebem o movimento e se endireitam nos bancos. O padre acompanha tudo em silêncio, com um leve sorriso curioso. Ao chegar diante de Stella, Túlio para por um segundo, encara a mulher que ama e, tomado por emoção, se ajoelha lentamente diante dela, surpreendendo a todos. A igreja inteira prende a respiração. Com a voz firme, mas embargada, ele fala em alto e bom som, sem se importar com quem escuta. Stella, você sabe que tudo o que eu sinto por você é verdadeiro. Eu nunca menti, nunca enganei, nunca usei esse amor como jogo. Por isso, diante do Padre e de todos que estão aqui, eu te faço uma pergunta. Você me dá a honra de ocupar esse lugar vazio no altar e ser o seu marido? Stella leva as mãos ao rosto emocionada. As lágrimas agora caem sem controle, mas, diferente de antes, são lágrimas de alívio. Ela respira fundo, enxuga o rosto com cuidado, e quando ergue os olhos novamente, há um sorriso sincero, luminoso, que não aparecia há muito tempo. Com a voz cheia de emoção, ela responde, sem hesitar. Sim, ocupe o lugar vazio no altar e o lugar mais importante do meu coração. Túlio, case comigo agora. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Alguns convidados sorriem, outros enxugam lágrimas discretas. Túlio se levanta lentamente, ainda incrédulo, enquanto Stella segura suas mãos com força, como se tivesse medo de que aquele momento desapareça. Tomada pela culpa e pela sinceridade, ela continua, olhando diretamente nos olhos dele. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por ter acreditado em mentiras e por quase jogar fora o amor mais bonito que eu já vivi. Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim quando tudo parecia perdido. Túlio sorri, emocionado, e responde com doçura, acariciando o rosto dela. Eu jamais desistiria de você, Stella. O nosso amor sempre valeu a luta, mesmo quando doeu. Ela ri entre lágrimas, tomada por ternura, e o olha com admiração. Você é um herói, sabia? Não por ter me salvado de um casamento errado, mas por ter acreditado no nosso amor até o fim. Stella o abraça com força, apertando-o contra o peito. Túlio retribui o abraço, fechando os olhos por um instante, como se finalmente pudesse respirar em paz. A igreja inteira acompanha o momento em silêncio respeitoso. Pouco depois, os dois se viram para o padre, ainda de mãos dadas. O sacerdote sorri, claramente emocionado com o desfecho inesperado daquela cerimônia. Ora, se ambos os pombinhos desejam se casar, só me resta dizer uma coisa. Pode beijar a noiva. Sem pensar duas vezes, Túlio segura o rosto de Stella com carinho e a beija apaixonadamente. Um beijo longo, intenso, carregado de tudo o que eles passaram. Um beijo que sela, diante de todos, a vitória do amor sobre a mentira. A igreja explode em aplausos. Alguns convidados se levantam, outros jogam arroz pelo corredor, celebrando a união improvável, mas merecida, daquele casal. Stella e Túlio sorriem, radiantes, certos de que, depois de tanta dor, finalmente encontraram o final feliz que sempre mereceram.